Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso canal Conexão Idiomas. Na sequência temos aqui para que servem as preposições. Lembrando que preposição é tanto um problema para quem está estudando como para quem já fala, certo? Então há certas regras que são mais claras, enquanto outras são mais difíceis, contanto que com a prática a gente consegue elucidar todos como utilizar cada uma delas, tá? Vamos falar aqui sobre by e with. O que é que elas têm em comum? O que é que eu preciso para utilizar by e não with? Ou with e não by? Observe na frase aqui. I learn English by watching Conexão Idiomas. I learn English by watching Conexão Idiomas. Ou I learn English with watching Conexão Idiomas. I learn English with watching Conexão Idiomas. Então, qual dessas duas você acha que está correta? A com by ou a com with? Certo, se você falou I learn English by watching Conexão Idiomas, está correto. Essa aí é a correta. Daqui a pouco eu vou explicar por quê, tá? Observe a outra frase. I write by a pen. I write by a pen. Or I write with a pen. Or I write with a pen. Qual dessas duas você acha que está correto? E por quê? Ok, se você falou I write with a pen, você está correto. Mas por quê? Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho que fazer é how? How do you learn English? How do you learn English? Como você aprende inglês? Observe essas três frases aqui, ó, que eu coloquei para vocês terem uma ideia de como utilizar o by. I learn English by watching Conexão Idiomas. Ou I learn English by reading my dictionary. Ou I learn English by talking to foreign people. Então tem aí, eu aprendo inglês assistindo Conexão Idiomas, que é esse canal, eu lendo o dicionário ou conversando com pessoas, com estrangeiros, okay? Com nativos. Então, você sempre vai fazer a pergunta como, tá? Para você responder, para você saber se eu vou utilizar by ou with. How do you write? I write with a pen. Então, como você escreve? Eu escrevo com uma caneta. How do you eat dinner? Como você come o jantar? I eat dinner with a fork. Então, eu como o jantar com o garfo. Então, sempre perguntando how, ok? How do you write? Como você escreve? I write with a pen. How do you eat dinner? I eat dinner with a fork. Quais são as similaridades que existem entre essas duas preposições? How, observe, sempre fazendo a pergunta. How do you turn on the computer? How do you turn on the computer? Então temos aqui, ó. I turn on the computer by pushing the on button. I turn on the computer by pushing the on button. Então, como você liga o computador? Perguntou assim, como você liga o computador? Ele respondeu da seguinte forma: eu ligo o computador apertando o botão de ligar, tá? Observe a outra frase aqui, ó. I keep healthy by exercising. I keep healthy by exercising. Então, eu mantenho saudável exercitando-se, tá? Então, o que é que o que temos aqui, ó? Temos aqui by, eu fiz a pergunta como, aí temos aqui by e temos aqui um verbo, tá? Então, observe, depois do by vem sempre um verbo. Então, como é que eu vou saber, professor?
como, eu faço a pergunta como, aí eu vou utilizar, como você liga, como você lê. Então vocês viram aqui, ó, que as frases que tem o by, todas elas são seguidas do verbo, ó. Watching, reading, talking. Então é assim que você vai fazer. Então, o que é que esses dois verbos têm em comum? Isso mesmo, ING, ó. Então, o by vai ser utilizado com o verbo mais o ING. Ok? Tá aí, então, bem tranquilo agora, né? Vocês conseguem agora, com facilidade, utilizar o by, tá? Então, how do you study English? How do you study English? Como você estuda inglês? Então, você vai dizer como você estuda utilizando by, tá? Então, I study English by reading over my nose. I study English by reading over my nose. Ok? E quais são as diferenças? Então, temos aqui, ó, as diferenças que existem entre by e with. Bem, vocês observaram que eu utilizei by com o verbo, e agora vocês vão observar que eu vou utilizar by com um substantivo, tá? Mas esse substantivo tem que estar relacionado à comunicação e a meios de transporte, tá? Então, eu vou utilizar by quando o substantivo estiver relacionado à comunicação ou meios de transporte. Então, fazendo a pergunta, how are you going to contact him? How are you going to contact him? Or how are you going to contact me? Como você vai entrar em contato comigo? Ok, então ele respondeu aqui, ó. I will contact you by email. Então observe que email é um substantivo que está relacionado à comunicação, ok? Muito bem, muito simples. Agora ficou bem mais claro, né? I will message you by text. I will message you by text. How will you message me? How will you message me? Well, I will message you by text. Como você vai mandar mensagem para mim? Eu vou mandar mensagem para você através de texto. Ok, então aí temos aí by, substantivo, sobre comunicação. E agora, meio de transporte. I will go by bus. I will go by bus. How will you go? How, sempre fazendo pergunta com how, que quer dizer como. How will you go? Como você vai? I will go by bus. I will go by bus. Eu irei de ônibus. Então, by mais meios, mais um meio de transporte. Tá aqui, ó. How did you come? How did you come? How did you come? Como você veio? Well, I came by car. Bem, eu vim de carro, tá bom? Então tá aí, tá explicado, são as diferenças. Agora com o with, observa aqui que nós temos as diferenças, ainda temos o substantivo, só que agora o with vai ser utilizado com as partes do corpo, ferramentas e instrumento. Ok? Então, how do Brazilians talk? How do Brazilians talk? Como é que os brasileiros falam, né? Como eles falam? How do Brazilians talk? Brazilians talk with their hands. Então, os brasileiros falam, eles utilizam muito as mãos para falar. Então, falam com as suas mãos, ok? Brazilians talk with their hands. Então, aqui é uma parte do corpo. I point with my fingers. I point with my fingers. Eu aponto com meus dedos. Então, essas duas aqui está relacionado à parte do corpo. Então, eu vou utilizar substantivo with com partes do corpo, ferramentas e instrumento. Observe aqui. How did you clean the floor? How did you clean the floor? Como você limpou o chão? O assoalho?
I clean the floor with a mop. I clean the floor with a mop. Eu limpei o assoalho, o chão, com um esfregão. Então, how did you eat dinner? How did you eat dinner? Como você comeu o jantar? I ate dinner with a fork. I ate dinner with a fork. Ok? Então, pessoal, eu espero que tenha elucidado a questão de utilizar by, with, tá? Teremos mais outras mini aulas com preposições, para que servem preposições, e também desvendando, destrinchando sem medo qualquer coisa relacionada à gramática. Temos aí também nossas dicas de tradução, que são muito importantes para pessoas que querem aprender a traduzir. Até mais, e se inscreva no nosso canal, dá um like aí para que possamos desenrolar mais nosso canal aí. Muito obrigado.